Bem-vindos à nossa aula de Introdução à Teologia. Hoje nós vamos estudar o quarto capítulo, que se chama História da Teologia. A história é dividida em duas partes, patrística e ecolástica. A patrística, ela foi escrita em grego e latim, algumas partes também em aramaico e outras partes em línguas orientais. É um conjunto doutrinário elaborado pelos primeiros padres da Igreja. Eram verdadeiros tratados teológicos dirigidos a iniciantes na fé cristã, denunciando preocupações com os problemas como moralismo, justiça e o pecado. A escolástica é um ensino teológico filosófico da doutrina, ministrado nas escolas de conventos e catedrais e nas universidades europeias da Idade Média. Nós temos um filme que é o exemplo disso, é O Nome da Rosa. Você pode assisti-lo, ele nos dá um exemplo desse período, de como o conhecimento através da leitura ficou a cargo dos monges. Outra parte da nossa história, nós temos também a Reforma e a Contra-Reforma. A Reforma Protestante foi um marco na história da teologia e, consequentemente, na história da Igreja. Iniciou-se através de Martim Lutero. Martim Lutero era um monge que teve uma experiência pessoal ao ler as Escrituras. Ele estava lendo, estudando as Escrituras e um texto chamou a atenção dele e ele teve essa experiência. A partir dali, ele passou a defender a possibilidade de um indivíduo poder achegar-se a Deus e obter o perdão e a salvação sem a venda das indulgências. As causas da reforma. Uma delas foi a insatisfação com a discrepância entre a pregação e a ascensão econômica do clero. Outra causa foi a autoridade quase inquestionável da igreja, que condenava como herege aquele que discordasse dos seus ensinamentos. Outra causa também que nós vemos foi a venda de cargos eclesiásticos a pessoas que não tinham vocação nenhuma. No século XIV e XV, iniciou-se o desprestígio da igreja. Estava mais interessada em enriquecimento material, em ficar rica, em adquirir dinheiro, do que na orientação espiritual. Nós temos até um caso que eu ouvi há muito tempo atrás, que chamaram, os líderes de Martim Lutero, chamaram ele e disseram assim: olha aqui, Martim Lutero, a igreja não precisa mais dizer ouro e prata eu não tenho, fazendo aquela referência a Pedro, quando ele chegou para o mendigo e disse: ouro e prata eu não tenho, mas levanta e anda em nome de Jesus. Martim Lutero, quando ouviu aquilo do seu líder dizendo assim: olha, aquela mesa cheia de ouro, cheia de prata, da venda das indulgências, e disse assim: olha aqui, Martim, a igreja não precisa mais dizer ouro e prata eu não tenho. Martim Lutero olhou para aquela cena e disse assim: mas também a igreja não diz hoje, levanta e anda em nome de Jesus. Porque a igreja estava mais preocupada em enriquecer do que levar a parte espiritual para os seus adeptos. Então, essa é uma história, um exemplo bem claro, que fica bem nítido para nós, porque que houve a reforma da igreja. Foi nesse cenário que Martim Lutero fixou no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses. Ele fixou lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, que condenavam o sistema de indulgências. Com esse movimento surgem então os protestantes. O restante da história você vai ler na sua apostila, e hoje ficamos por aqui. Muito obrigada!